Detalhes, episódios da vida de Santa Rosa a partir dos anos de 1940, através da memória de Elisa Regina Bosenbeck, contadas pelo pai, o Elemar, e pelo avô, o Arturo. O que mais te marcou? Bom, o que mais me marcou nesses anos, são as histórias de como antigamente as coisas eram mais difíceis, né. Como hoje se tornou tudo mais fácil, né. Por quê? Antigamente, para você se deslocar de uma cidade para outra, você dependia de uma carroça puxada por bois ou por cavalos, né. Hoje você faz isso rapidamente usando um automóvel, né. Naquela época nós tínhamos estradas de chão ainda, não tínhamos asfalto. Por exemplo, nós pegávamos, isso eu já estou falando na minha época, né, nós pegávamos a F-75 e íamos a 3 de Maio praticamente uma vez por semana, e nessas idas e vindas era estrada de chão. A ponte sobre Santa Rosa era aquela ponte antiga de madeira, e quando você passava por ela você rezava, né, para pedir: "Ah", começou a estralar toda, né, vai cair ou não vai cair, né. Bom, mas a gente fazia isso toda semana e fazia com bom gosto, né, porque era uma coisa, ia visitar as tias, os tios lá em 3 de Maio, né. Essa F-75, desenhe para nós aí. Bom, essa F-75 ela tem a cor original dela, né, ela pertence ao meu pai, Elemar, né. Ela ela tem uma cor marrom café, né, e a cor dela é original, né. Hoje ela tá meio velhinha, né, mas ela existe ainda, né. Foi reformada algum tempo atrás, está na garagem, porque o pai não dirige mais, né, desde janeiro de 2018, então ela só sai da garagem se alguém dirigir ela, né. Mas ela está em perfeito funcionamento, né. O que teu pai e teu avô passaram para ti, e hoje você guarda como memória, é sobre o crescimento urbano de Santa Rosa, o surgimento dessas vilas. Antigamente nós tínhamos pontos, né, vilas, como você diz, né. O meu finado bisavô, quando veio para cá em 1940, ele se estabeleceu na Teixeira Mendes, ali onde hoje é os Irmãos Pribe, né, acho que ainda inclusive perdura ali uma construção antiga, né. E o meu vô Arturo se estabeleceu na Vila Santos, né. O meu pai já veio com a família para cá, já nasceu na Linha das Flores. E os demais acho que nasceram aqui em Santa Rosa, na Vila Santos, né, desde dessa época então, né. O meu pai nasceu em 1942, na Linha das Flores, ano esse que em Santa Rosa era instalado o nosso 19º SMEC. Veio para cá já nascido então, na Vila Santos, e até hoje mora aí, né. Mora lá na Vila Santos, hoje denominada Rua 21 de Abril, número 75, é onde ele mora hoje, né. E na época a denominação era Vila Santos? Na época era Vila Santos, sim. Já era Vila Santos. Mas vilas como a Balneária não existiam. Creio que não. Nós tínhamos o quê? Nós tínhamos o pontuais, né, que ele conta. E aí eu trago um pouquinho da memória do meu outro vô, que se estabeleceu em Cruzeiro, né, então, assim, lá não tinha nada em Cruzeiro. Hoje a Rua Norte ou Rua Germano Dockham, não tinha nada além da esquina que ele morava, né. Tinha o Seu Paquito, tinha o meu vô, e para diante não tinha nada, não tinha, Cruzeiro do Sul, não tinha, a gente chamava de Ibanês, era Ibanês, né, mas a Ibanês hoje praticamente você não se localiza nela, né, porque foram agregados ali outras vilas ou outros residenciais que foram crescendo ao redor desse núcleo da Vila Ibanês, né. Aí a gente pode reforçar um pouquinho, que acredito que uma das primeiras escolas do município de Santa Rosa seja a Coronel Raul Oliveira, lá que hoje está dentro da comunidade da Cruzeiro do Sul. E a Escola Municipal Speroni, que também é uma das mais antigas de Santa Rosa, localizadas na vulgo Pau-Pega, que a gente chamava, que é a Vila Júlio de Oliveira. A gente não chama mais de pau-pega, mas acho que a maioria dos mais antigos, como eu, né, a gente conheceu a Júlio de Oliveira como pau-pega, né. Bom, isso é uma colocação depreciativa dos tempos, a Vila Pau Pega.
Vila Júlio de Oliveira, eu não sei exatamente desde quando, é a denominação de mais uma vila do bairro Cruzeiro. E diga-se de passagem, uma vila boa de se morar. Com certeza. Morei Elis, lá muitos anos. exatamente. Elis Regina Bosenbecker. Fale do cinema, do antigo cinema, o cinema Odeon. O cinema Odeon tem histórias que meus pais contam, né, que eles juntavam o dinheirinho deles para ir no cinema, né, e me lembro, assim, de um dos fatos que eles foram, a minha irmã já era nascida, né, minha irmã nasceu em 64, e eles levaram a minha irmã junto para assistir um filme do Teixeirinha, tá, na época, e, lotou o Odeon de tal forma que a minha mãe ficou muito com medo, né, porque ficou com medo que ia perder ela, né, e tinha muita gente e o pessoal queria ver o filme do Teixeirinha, né, era o filme do Teixeirinha, né, então o pessoal se reunia para ir para o Odeon para assistir o filme do Teixeirinha, né. O futebol de campo na Vila Santos, os Bosenbecker têm ligação com essa atividade muito intensa de lazer, num determinado período, aqui no bairro Central e em Cruzeiro, através do Chico. Fale a respeito. É, o meu tio, o Chico, né, o Armindo Bosenbecker, vulgo Chico que você fala, né, junto com meu pai, eles fundaram o Nacional da Vila Santos, né, e também fundaram o time que hoje é o time da Vila Oliveira. O União. Isso, ele se chamava Real Madrid na sua origem, e ele foi fundado na Vila Santos. Aí agora ele pertence a Oliveira, Beatriz Oliveira, e se chama União, né. Então o Nacional da Vila Santos, foi fundado, eu me lembro, eu era garraiazinha, a gente ia junto de ônibus para jogar para fora, né, e nós tínhamos uma musiquinha também, a musiquinha do Nacional, né. Então, assim, nossa família é bem ligada à questão dos esportes, tanto que o meu tio, né, o Chico, ele disse que jogava em outras posições. Ontem à noite eu conversei com ele está morando também na Vila Santos, né, do lado do pai, né, uma chácara nossa, né, enfim, mas mora o pai numa chácara e ele mora na outra, né, então eles são assim, eles vão ficar até o seu último suspiro ligados à terra, né, isso é questão. E eu me lembro, assim, que ele pegava a sacola de bolas e botava nas costas, pegava a sacola com os uniformes, botava nas costas e eu tô indo, né, e a gente ia de atrás, né. E esperava o ônibus debaixo do abacateiro, na frente do padeiro, né, era a rima do Nacional da Vila Santos, né. Meninas, meninos, Isso, adultos, era uma família. era uma família, era uma família. Hoje o futebol de campo em Santa Rosa não pode ser comparado com aquele período. Você está se referindo a que período da história? 1980, década de 80, década de 80. O que mais os Bosenbecker te passaram? O Chico Bosenbecker foi um goleiro que marcou época no comercial do bairro Cruzeiro. 15 anos. 15 anos. 15 anos. E inclusive, a árvore genealógica da família nos remete ao futebol, né. Tanto os filhos dele quanto os da nossa família, Elemar e Chico, o Gilmar, que é filho dele, também grande goleiro, não sei se tu lembra, né. E o filho dele, o Eduardo, também goleiro, né. O Eduardo tem passagem pelo Santo Ângelo, pelo São Borja, e ele tentou a carreira profissional até algum tempo atrás, né. Bom, ele é tão pequenininho, tem uns 2 metros e pouco de altura, assim, para goleiro acho que ele não serve, né. Então, assim, na família ficou o Chico, ficou o Gilmar e ficou o Eduardo, uma linha de goleiros, né. Mas o Chico jogava em outra posição também, né, ele jogava na realidade ele disse que jogava em todas, né. E o meu pai não, o meu pai jogava mais na zaga, né. Dizem as pessoas que não existia quem batesse ele na zaga, né, o meu pai, né, pelo porte dele. E eu me lembro que antigamente a gente ia lá para Cruzeiro, sabe a praça lá de Cruzeiro, onde tem a quadra ali? A gente ia uma vez por semana para jogar futebol desse salão, né, o pai jogava, né, futebol de salão, toda semana ele jogava, né. E o meu pai não teve filhos homens, né, então nós passamos isso adiante, o meu filho é jogador também, né, meu filho é jogador.
Hoje ele também não está jogando, mas ele é um atleta nato, né, então é uma coisa que é de família. O objetivo dessa conversa é para as pessoas entenderem como marcou época o futebol de campo, no sentido de lazer da família, tá? Hoje o jovem tem tantas outras opções de lazer que o futebol, principalmente no interior, está desaparecendo. Como é que está a F75 do Elemar? A F75 ela tá meio feinha, porque ela é original, né, então ela tá funcionando, tá na garagem, né, mas tá funcionando. Tinha que estar exposta, né? Na realidade aqui está exposta é a primeira rural de Santa Rosa, que é a do meu bisavô, a primeira rural de Santa Rosa, inclusive eu tenho os documentos originais dela que foram comprados em Santo Ângelo. Esses documentos estão com José Luiz Bley, que autorizou falar o nome dele, né. Nós temos as notas fiscais da compra da primeira rural de Santa Rosa, tá. Nós temos o manual dela. Em que ano foi comprada essa Rural Williams? Rural Williams, ela quem hoje tem ela é o menino ali na frente do quartel, que tem ela, agora me fugiu o nome, Tibulo? o Tibulo, exatamente. Só que ela já foi mexida, ela já não é original, né. Claro. Te lembra o ano O ano da que foi compra? comprada, que eu vou te dizer, mas acho que na década de 40, eu acho. Então foi a primeira rural da história de Santa Rosa. Foi a primeira rural de Santa Rosa, tem as notas, eu tenho o manual e tudo. E essa sim, essa tá exposta, né, mas ela não é mais original, né. Então carros, futebol, cavalo, né, meu finado vô Arturo, ele gostava muito de cancha reta, de cavalos, né. Tanto é que a família tinha cavalo, meu pai conta que quando era muito frio no inverno, né, eles tinham que trabalhar, né, trabalhar. De manhã cedo, levar leite, né, entregar leite na vizinhança, nas vilas, né, com os carrinhos, né. E o meu pai conta que numa dessas ocasiões ele voltou para casa e a minha avó, teve que tirar ele de cima do cavalo, porque ele estava praticamente congelado de tanto frio, né. O meu pai estudou na escola Liminha, no tempo do Liminha, né, então ele fez o primário, o fundamental completo que se diz, né, o ginásio que diz, acho que se diz antigamente, né, ele estudou no Liminha. Muito bem, Elis, conclua com memórias da família Bosenbeck de 1940 para cá. Bom, eu acho que foi um período muito bom aqui em Santa Rosa, que a gente lembra de família, né. Eu lembro que a gente ia para cruzeiro e era calçamento, primeiro era chão batido, depois calçamento, né. Hoje se a gente fala, algumas crianças não acreditam que para ir para cruzeiro você tinha que ir por meio de uma picada, né. Nós literalmente eram picadas que eram abertas, né. Hoje nós temos a facilidade do asfalto, né. Nossa diversão antigamente era jogar bolita, era pescar, era ir para o futebol com a família, no domingo ou nas noites lá em Cruzeiro, na praça de Cruzeiro ou na igreja lá de Cruzeiro. Era uma infância diferente da infância de hoje, né, que hoje nós temos muitos eletrônicos, a gente aprendeu a fazer bolita com argila que tirava da sanga do São Inácio, na Vila Santos, né, então a gente ia lá, pegava argila mesmo e fazia nossas bolitas, né, para brincar. E assim a gente foi crescendo, né. Muito bem, Elis Regina Bosenbecker, curiosidades. Uma menina, depois jovem, fazendo do futebol de campo uma atividade de lazer das mais intensas para a família dos anos 1980.